sou a professora Rosa Sampaio, estou aqui hoje no curso IMPA fazendo uma resolução de questões FGV aqui em Salvador, no Colégio Nossa Senhora da Luz. Quem quiser fazer curso, faz o quê? Liga para o IMPA, procura verificar se tem vaga ainda, também me procura para os meus cursos particulares, né? Mas estamos fazendo algumas questões da FGV e a FGV é uma banca que meio tira a nossa paciência, não tira não? Desespera, que é uma beleza, porque você começa a fazer a questão achando que sabe e de repente percebe que não é exatamente aquela proposta de português, de uma gramática tradicional, é uma gramática de maior reflexão, eles querem entender o processo semântico e é por isso que vocês têm dificuldades, porque nós não aprendemos português pensando em semântica. E o que é semântica, gente? Sentido. Então, quando ele pergunta questões ligadas à morfologia, à sintaxe, ele está querendo que você entenda o processo e sempre haverá uma busca pelas referências semânticas, pela referência de sentido, tá? E aí a primeira questão que eu selecionei são todas questões muito novas. As primeiras questões são de 2018. Essas primeiras 10 questões que vamos fazer são de 2018, 9 questões na verdade, porque tem uma questão que está repetida. E depois você vai encontrar questões de 2016, 2017, 2014, relativamente questões novas. E você encontra uma primeira questão que trata de um conteúdo que quase ninguém estuda com afinco, que é o conteúdo de artigo. Quando você vai estudar artigo, você estuda a listinha de artigo. A, o, a, as, os, uma, uns, umas. Acabei de estudar artigo. De repente você se depara com várias questões sobre artigo e questões relacionadas à interpretação de texto. Nós temos dois tipos de artigo, tá? De funcionalidade do artigo. O artigo ele pode ser empregado para dar uma ideia. Venham para cá, ó. Agora todo mundo mesmo. Para dar uma ideia ou de generalização ou de determinação do substantivo. Você generaliza ou determina. Quando nós falamos, e eu comentei sobre isso na aula passada, quando nós falamos, eu encontrei um menino na esquina, o menino veio falar comigo. Veja que para a primeira ocorrência de apresentação do menino, eu tive de usar o artigo indefinido. Depois que eu volto a trabalhar com a mesma referência do menino, eu já posso utilizar o artigo definido. Por quê? Porque você já conhece, você já sabe qual é o menino do qual eu estou falando. Então a questão ela trata justamente disso, quando ela apresenta um princípio geral de formulação textual, diz que a primeira vez em que é citada uma entidade deve ser precedida de artigo indefinido. E quando citada pela segunda vez, deve ser... Um momento só. Deve ser precedida por artigo definido. Ocorre, porém, que em alguns casos, mesmo citadas pela primeira vez, algumas entidades aparecem precedidas de artigo definido. Uma das questões é quando se trata de uma entidade emoldurada, ou seja, quando um vocábulo anterior faz supor uma nova entidade como já conhecida. E, gente, não tem coisa pior na nossa vida do que nós nos depararmos com uma questão que está tentando explicar para nós o que ela está pedindo. Porque a FGV está explicando a ideia. Como assim, professora, uma entidade que, por causa de um determinado vocábulo anterior, faz supor uma nova entidade, mas que essa nova entidade já seja uma entidade conhecida? É porque você vai entrar em um processo de contextualização. O contexto leva a crer que essa entidade, que apesar de ser citada uma primeira vez, já é conhecida do nosso interlocutor. Mas a maioria da turma não marcou nada, por quê? Porque desistiu da questão. Prozinha, como é que eu me comporto quando eu me deparo com uma questão desse tipo, em que eu não sei para onde ir,
Eu não sei fazer a questão, vai ficar batendo a cabeça, gente? Não, você não tem tempo a perder. O que é que você vai fazer? Vai fazer um círculo no número da questão e vai seguir a sua vida. Se sobrar tempo, depois de fazer todas as questões objetivas, depois de fazer a questão discursiva, a dissertação, ou questão discursiva ou dissertação, o que é que você faz? Aí sim você volta, você lê com mais calma, você tenta entender o que está sendo passado, mas até esse momento você não pode perder tempo. É um tipo de questão que vai fazer você perder tempo. Analisar a prova e analisar todas as alternativas, porque é isso que vai fazer com que você entenda o gabarito, tá? Na letra E, ele coloca umas férias eu vou tirar no ano que vem. Umas férias. Gente, em qual momento eu tenho o artigo definido aí? Não, mas qual artigo da frase que ele quer saber se é definido ou indefinido? Eu tenho certeza absoluta que vocês procuraram em todas as questões, eu tenho certeza absoluta que vocês procuraram um carro, uma aluna, uma das passageiras, um dia, umas férias. Mas não é. É justamente o ano que vem. Ele está falando sobre o artigo que vem depois. Mas o ano que vem define qual é o ano? Não. É o ano conhecido? Não. Um dia todos voltaremos ao lugar onde nascemos. O lugar onde nascemos é determinado aí? Sabemos qual é? Não. A gente que foi citado pela primeira vez. Ano é um termo que foi citado pela primeira vez. Mas nós sabemos qual é o ano? Nós sabemos qual é o lugar, nós sabemos qual é o guarda sentado ao seu lado, uma das passageiras dirigiu-se ao guarda, mas você sabe qual é especificamente o guarda? Não, calma. Sentado a seu lado. Mas você sabe qual é o guarda? Então se refere a uma das passageiras. Mas você sabe qual é a passageira? Essa que está falando anteriormente. É uma das. Você determinou qual é a passageira? Calma, você determinou qual é a passageira? Porque você tem uma diferença entre determinar a identidade, reconhecer a identidade. Uma dessas carteiras aqui eu vou levar para casa. Eu sei qual é a carteira? Não. Então, uma das carteiras, eu saio lá e digo assim, uma das carteiras tem o seu estofado rasgado. Ela vai saber qual é a carteira? Uma das carteiras, olha, entre lá, uma das carteiras, ela vai ter que procurar qual é a carteira. E aí você tem um aluno aproximou-se do policial que estava na esquina. A mesma coisa da C, você tem aí na B. No final das contas. Então, se a C fosse o gabarito, teria que entrar com recurso, porque a B tem a mesma noção. Aí você tem um carro entrava na garagem com os pneus furados. Calma, com os pneus furados, todos os pneus. E são os pneus de um carro que eu sei qual é. Existe possibilidade de ser outro carro, a não ser aquele que entrou? Se fosse com um dos pneus furados. Aí você não teria condições de saber qual é o pneu. Vou repetir. Olha aqui. Uma das passageiras teve um policial sentado ao seu lado. Eu não sei determinar a identidade desta passageira, porque eu tenho várias passageiras. Mas quando eu digo que os 4 pneus do carro estão furados e somente um carro entrou, é aquele carro, não pode ser outro carro, tem que ser aquele carro. Mas que safadeza de questão. Que safadeza de questão. É uma questão que você fica quebrando a cabeça. A FGV você tem sempre que ficar esperto. A FGV você vai encontrar você vê assim, uma questão sobre artigo, vai ser moleza.
Ao final da questão faz essa cara, que infelizmente o pessoal não está me vendo, né, na gravação, mas faz essa cara, aquela cara do gato de botas. Digno de piedade. Segunda questão. A segunda questão, vocês marcaram o quê? Sujeito desprezível. Vocês marcaram, todos marcaram letra C? Muito, very good, muito bem. Vamos ver. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado não está sublinhado, mas é sempre a palavra que está à nossa direita, indica uma qualidade ou um defeito do substantivo. Porque nem sempre o adjetivo é uma qualidade. E a gente aprende de forma muito equivocada, não é? A questão do adjetivo. A gente pensa que adjetivo é a palavra que vai dar uma qualidade ou um defeito do substantivo. Mas o adjetivo, ele caracteriza o substantivo, dando uma qualidade, dando um defeito, dando uma origem, dando uma ideia de matéria. Mas a qualidade de defeito simultaneamente Ou defeito. é um ou outro. Porque eu tenho um ou aí, o conectivo, ele é claro. Vamos lá? Então a letra C dele. Presunto francês. Ser o presunto francês Não não é defeito. é defeito nem qualidade. É uma ideia de origem. Pintura antiga Também não é é uma ideia de tempo. E, inclusive, gente, vou aproveitar para falar para vocês o seguinte. Essa aqui não foi uma questão que tratou do uso das preposições. Mas, normalmente, a FGV traz essa ideia de variação de defeito, qualidade, finalidade, origem, com as preposições. Ela, uma aluna que está aqui em sala, trouxe para mim 3 questões, 2 delas eram sobre preposições. Sobre o valor semântico que é introduzido pelas preposições. E aí você precisa fazer o mesmo tipo de diferenciação. Pintura antiga é a ideia de tempo. E sujeito desprezível é um defeito. Parede descascada. Mas pode ser qualidade ou defeito? É uma ideia de estado. Você tem pele manchada, é a ideia de estado, apesar de muitos acharem que a pele manchada é um defeito, tá? Letra C. É a menos problemática. Nós temos aqui, gente, que entendeu o que ele está pedindo. Uma manhã, como um de nós estava sem tinta preta, acabou usando azul. Nascia o impressionismo. Sobre os componentes desse pensamento de Renoir, assinale a afirmativa correta. Aí parece que é uma questão de interpretação de texto. E aí, de repente, você se depara com a questão de morfologia, de morfossintaxe. O emprego do artigo indefinido uma manhã indica a falta de importância da manhã citada. Não, mas às vezes o artigo indefinido vai indicar uma falta de importância. Ah, você falou com quem? Com uma menina. Eu falei com a menina aí. Então você está diminuindo a ideia da determinação de identidade desta menina. Então, em alguns momentos, o indefinido realmente marca uma diminuição de importância. Mas nesse caso de uma manhã, é a ideia de que o tempo não foi um tempo determinado, não foi um momento específico, mas foi um momento importante? Não. Ou sim. Foi um momento importante? Sim, foi um momento importante. O conectivo como indica a noção de Eu modo. sempre penso que é verdade isso. Gente, o como. Tem 3 estruturas que, pelo amor de Deus, é para você segurar na mão de Jesus. Que são as estruturas que dá validade. Essa não, até que essa é simples de se identificar. O que dá validade àquele ditado. Poxa, é difícil como o que? É porque o que é difícil. O que pode ser
pronome relativo, pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção explicativa, pode ser um pronome interrogativo, o que pode ser muitas coisas. E aí é o contexto que vai fazer a diferenciação. Aí a outra estrutura muito importante é o se. Uma estruturinha abençoada por Deus e bonita por natureza, tá? A gente tem que tomar cuidado porque o se pode ser pronome apassivador, pronome reflexivo, pronome apassivador, pronome reflexivo, pronome recíproco, flexivo, índice de indeterminação do sujeito, conjunção integrante, conjunção subordinada causal, temporal, ai meu Deus, esqueci, ó. Causal, temporal, condicional, tá? Etc. Mas só isso mesmo. E partícula integrante. O se pode ser muitas coisas. Uma outra estrutura que pode ser muitas coisas é o como. Porque o como pode ser uma conjunção comparativa. O como pode ser um pronome relativo. Pronome relativo. O como pode ser uma conjunção conformativa. Você tem uma relação que vai ser diferenciada justamente pelo contexto em que a palavra estará sendo aplicada. Aí você encontra o como indica uma noção de modo. Amanhã, como um de nós estava sem tinta, eu posso substituir esse como pela estrutura já que um de nós estava sem tinta? Não posso não? Amanhã, já que um de nós estava sem tinta, acabou usando a tinta azul. Por que você usou a tinta azul? Porque um de nós estava sem tinta. Então você tem uma relação de causa. É uma conjunção causal e não uma conjunção modal. Ok? Não vai ser, portanto, a letra B. A letra C diz: os dois pontos poderiam ser adequadamente substituídos por e assim. Gente, é massa a relação dos dois pontos pelo seguinte: dois pontos, a gente acha que na vida os dois pontos só vão poder ser utilizados com uma ideia de citação. Dois pontos, citação. Ou a fala de um personagem, dois pontos, fala do personagem. Só que os dois pontos, eles podem ser utilizados tanto para uma ideia de introdução de causa, ou de justificativa, de explicação, ou de consequência. Então, quando você puder introduzir, quando você perceber que haverá a introdução de uma dessas ideias, é porque você pode utilizar dois pontos. Por exemplo, choveu, dois pontos. O chão está molhado. Então veja que é a explicação da chuva. Você está explicando por que você está afirmando que choveu. Tanto que pode substituir os dois pontos pelo pois, pelo portanto e também pelo e assim. Ou seja, o nosso gabarito, que está cobrando pontuação para nós num processo de reflexão do uso da pontuação. Não é cobrança de pontuação só porque a pontuação ela é uma estrutura que deverá ou não ser colocada por causa de uma determinada teoria. Não, a teoria ela é baseada em uma lógica. Qual é a lógica para essa pontuação? E é esta lógica com a qual nós temos que trabalhar. Justificativa, causa e consequência. É porque a justificativa é a explicação. Mas justificativa e causa podem ser substituídos, os dois pontos podem ser substituídos pela conjunção pois, porque a conjunção pois pode ser tanto uma causa quanto a consequência, uma explicação, tá? Pode ser uma consequência também, mas aí você tem que mudar a posição do pois. A forma verbal estava poderia ser substituída por estávamos. Aí você tem uma relação morfossintática de identificação do sujeito. Então você pode colocar um de nós estávamos? Não, porque tem que concordar com o um. Se fossem dois de nós,
Dois de nós estávamos ou estavam? Não, porque dois de nós não significa dizer que sou eu, um deles. Dois de nós estávamos. Estávamos significa dizer que eu estou sendo incluída. Então eu não posso dizer dois de nós estávamos. Dois de nós estavam no plural porque são dois, tá? Mas só que eu não estou me incluindo. Se fosse nós estávamos, e significaria dizer que todos nós estávamos, que nós compartilhávamos inclusive o material. Nós estávamos. Quando ele diz um de nós, dois de nós, significa dizer que apesar de estarmos juntos, o material, cada um tinha o seu material, ok? A forma verbal nascia deveria ser substituída por tinha nascido. Nascia é um pretérito imperfeito, tá? Nascia naquele momento, você não sabe a exatidão do momento. Você sabe que durante um período estava nascendo, tá? Então, um pretérito imperfeito. O que é um pretérito imperfeito? É uma ação que se prolongou e foi interrompida. E aí você tem o tinha nascido, que é um pretérito mais que perfeito. Você só utiliza o pretérito mais que perfeito quando depois daquela ação aconteceu outra ação. Por exemplo, eu tinha feito a salada. Somente falar isso dá a ideia completa? Eu tinha feito a salada. E eu tinha feito a salada antes de você chegar. Então o que eu fiz primeiro? A salada. Depois você chegou. Então o pretérito mais que perfeito é uma ação que acontece anteriormente a outra ação também no pretérito. Aqui ele nem pode colocar, porque nascia não é pretérito perfeito. Então você não pode substituir um pretérito imperfeito por um pretérito mais que perfeito. O que você pode substituir aí? No lugar de tinha nascido, você pode colocar nascera, que é o tempo simples do pretérito imperfeito. O tinha nascido é um tempo composto, ou seja, dois ou mais verbos indicando uma mesma referência temporal. Porque nós fizemos uma, se não foi essa, foi uma muito parecida com essa. Não foram essas palavras exatamente, mas a gente fez. O que dá para perceber que a FGV gosta desse tipo de questão. Porque eu acho que não foi essa questão exatamente, mas foi uma muito parecida. Muito parecida. Então, viralizar é a mesma coisa de visão? Não. Viralizar vem de viral. Viral vem de vírus. Então você tem um outro elemento primitivo dando origem aí. Nós não vamos analisar as demais porque estão muito óbvias. Quinta questão, o gabarito oficial é o D de dado mesmo. Vamos aqui analisar. Em muitos casos, de novo querendo explicar, né? Em muitos casos, os infinitivos podem ser substituídos por substantivos cognatos. Nós, inclusive, falamos sobre isso na aula passada. Não com essa terminologia de substantivo cognato, mas quando nós vimos a construção amar faz bem. O que faz bem? Amar, que está na posição de um substantivo. Então, ele é classificado, inclusive, como substantivo e vai poder ser substituído por um substantivo cognato, que é um substantivo relacionado, resultante de. Então, se eu quero substituir o amar faz bem à saúde, eu posso colocar o amor faz bem à saúde. E aí ele está colocando aqui na sequência: assinale a opção que apresenta em função do contexto. Em função do contexto. Significa dizer que em algum momento a gente pode até... Entendeu agora? Caiu a ficha agora. E significa dizer que em algum momento a substituição pode até ser admitida, mas que nesse contexto não é admitida. Interessados em se beneficiar do barateamento do combustível, nós temos interessados no benefício do barateamento do combustível. Gente, do barateamento e do benefício, tá? Eu tenho...
de se beneficiar e do benefício. Eu tenho aí, dá no mesmo. Para desgastar governantes e para o desgaste dos governantes, também normal. Com o objetivo de obter apoio a candidatos, com o objetivo de obtenção. E aí você encontra a letra D. Para aproveitar da crise e para o proveito. O adequado seria o quê? E seria o quê? Se aproveitar da crise. E para. O segundo está beneficiando da crise. Mas qual é o substantivo que seria correlato? Não, isso daqui é inadequado. Pô. Qual seria o adequado? Se não é proveito. Para se aproveitar da crise. Para se aproveitar continua Para se sendo. beneficiar. Continua sendo o verbo, tem que ser um substantivo. Oh. Para o aproveitamento. A gente entendeu que não é. E o importante é isso, né, amiga? Quando a gente acerta o gabarito. Aí a professora explica, diz assim, era isso? Não pensei nisso, não. Oxi, era isso que eu tinha que pensar? Boiei. Mas o importante é na hora da prova. Em nome de Jesus, eu ouvi um amém? Amém. Em nome de Jesus, na hora da prova, a gente há de acertar. E aí você já tem o gabarito oficial. Na letra E você tem e reforçar seus projetos de poder. E reforço de seus projetos de poder. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, porque essa questão é muito interessante pelo seguinte. Porque ele pega um verbo e transforma esse verbo em um substantivo. E o verbo, os verbos com os quais ele está trabalhando são todos verbos transitivos. Ou seja, o verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Belezinha? Ok. Já que é aquele que pede um complemento, o que vai acontecer nesse momento? O substantivo gerado a partir de um verbo que pede um complemento é um substantivo que sempre vai pedir um complemento. Então vocês vejam que ele tem benefício. Quem tem benefício de algo. Desgaste. Quem tem desgaste de algo. Um complemento ou uma adjunta de nominal, você vai ter que fazer essa diferenciação, mas isso a gente vai verificar na sequência do nosso curso. Obtenção, se você tem uma obtenção, tem obtenção de algo. Aproveitamento de algo. E o reforço de algo. Vejam que este substantivo ele vai requisitar para nós sempre um elemento regido. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque é um dos pontos mais recorrentes na FGV. A FGV gosta de perguntar para nós a ideia de complemento, e eu já falei para vocês, complemento nominal e adjunto adnominal. E a FGV gosta de perguntar questões relacionadas à regência. O que é regência? Quando você tem um termo que requisita outro termo. Essa requisição, ela pode ser uma requisição para complemento ou para adjunto, mas você vai ter essa requisição. E a FGV gosta de perguntar qual é a preposição adequada para esse regimento, essa regência, não é? Você tem a preposição adequada que, se mudar a preposição, às vezes muda o sentido. Então, são conteúdos muito relacionados. Quando o Cinea falou para mim, Rose, vamos fazer um curso para a FGV, ligado a professores, eu pensei, ai meu Deus, eu vou fazer um curso de questões. Porque se a gente faz um curso só de teoria, o que acontece? A gente não consegue dar conta desses pormenores. Porque vocês ficam muito preocupados em fazer uma cobertura da teoria. E aí, para cobrir os tópicos que eles de fato vão cobrar na nossa prova, eu teria que fazer um curso muito extenso. Com um curso baseado com uma teoria mínima, e resolução de questões, o que vai acontecer? Você vai entender a dinâmica da banca. Porque o que vai fazer a diferença é a dinâmica da banca. É você entender o que é essa... Tá querendo, porque às vezes a gente não consegue entender, não. Aí a gente tem que ler o quê? Umas trocentas vezes. Tem tempo de fazer isso? Tem não, amiga. Cadê a outra do vestidinho curto que nunca mais veio? Oh.
Diz pra ela que eu tô gravando, que ela também vai ser beneficiada. Até hoje não recebemos suas gravações. Ô, gente, receberam sim, porque Sinel mandou e Margarete disse que recebeu. A possibilidade de ele mudar de demanda, Não, já começaram a editar? não. A primeira coisa que se faz é seleção da banca. O contrato já está feito, amarrado, pago. Entendeu? Eles não podem mudar. Sexta questão. Na sexta questão, a gente marcou o quê? Eita, Silvio Santos! Vamos lá, gente. Quem quer dinheiro? Quando tem. Bom, entendeu o que ele quer. Então, a banca, quando você entende a banca, você entende como compreender o enunciado. Na verdade, se torna, portanto, uma análise de enunciado. O que ele quer aqui? No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante. Nesse trecho, o termo caixa passou a ser aparentemente masculino. Mas, na verdade, aconteceu aí uma elipse de um termo masculino. O funcionário da caixa. Algumas coisinhas que a gente precisa analisar. Eu falei, inclusive, na aula de ortografia, quando eu tratei do X depois de um ditongo, lembra? O X, você vai usar X com som de X, sempre depois de um ditongo. Se você encontrar o ditongo, ok, vai colocar ali o X. E aí eu comentei sobre a palavra caixa, que um aluno falou para mim assim, a caixa tem o X. Mas por que o caixa também tem X? Porque quando ele falava caixa de sapato, ele falava de um jeito. Quando ele falava o caixa do supermercado, ele falava de outro jeito, sem o ditongo. Então você acaba substituindo e pensando em figuras de linguagem, você utiliza uma metonímia. No lugar de falar sobre o funcionário, se fala sobre o local em que o funcionário está. A gente usa muito metonímia na nossa vida. Metonímia, por exemplo, de substituição do todo pela parte, do conteúdo pelo continente. Por exemplo, você toma o vinho ou você toma uma garrafa de vinho? Você toma um vinho, mas você diz que tomou uma garrafa de vinho. Rapaz, me dê um copo de água, né? Você tem metonímias que são consagradas para algumas pessoas que têm uma determinada faixa etária. Você compra Omo. Hoje você vai ao supermercado e compra sabão em pó. E é engraçado porque quando minha mãe dizia, minha filha, vá no mercado, compre Omo ali, vá no mercadinho, compra Omo. Aí eu pegava qualquer sabão em pó, ela chegava e não brigava. Mas no dia que ela queria só o Omo, ela dizia, eu pedi pra você Omo. Mentira, ela pedia Omo, mas era qualquer coisa. Aí no dia que tava sobrando uma graninha, aí ela ficava tirando onda com minha cara. Compre, rica. Porque para quem não é da minha faixa etária, não sabe isso, mas o Omo era caro. Agora o Ariel que é caro? Não sabia não, achava que era baratinho. Aí você compra Durex, você compra Bombril, você compra Que Boa. Não vai lá. Então você tem aí metonímias, tá? Aqui se trata de uma metonímia. Então eles poderiam problematizar um pouquinho mais a questão, indicando qual é a estrutura que faz uma variação de gênero por causa de uma metonímia. Não, ao contrário, ele sabe formular uma questão para quem sabe de fato o conteúdo, não para quem decorou o conteúdo. E nós estamos acostumados a nos depararmos com questões em que são as decorações de conteúdo que são contempladas. Não é isso. E esse tipo de questão, quando a aluna mandou para mim a mensagem, tô com medo da FGV, eu pensei assim, ai meu Deus, será que eu fiz adequado? Tomei uma
tive uma postura adequada de trazer para os alunos, logo no primeiro dia de aula, questões que gerassem no aluno tanto conflito? Fiz certo. Porque na hora da prova, se você não faz isso com os seus alunos, na hora da prova, ele vai chegar lá na prova e vai dizer o quê? Péssima professora. Ave Maria, fiz um curso e não consegui fazer uma questão. Pelo menos eu já estou aqui dizendo, gente, ó, o negócio é punk. Fique esperto. Como é que pode, né? Esse tipo de linguajar para uma professora de língua portuguesa. Mas é elipse. Aí você tem a ideia da elipse. O que é elipse? Elipse é... morre de minha língua. Elipse é uma supressão de termo. A gente faz muito. O problema todo é que a gente não sabe qual é a diferença entre elipse e zeugma, que eu vou trazer para vocês, porque às vezes a FGV pergunta a diferença de uma elipse e de zeugma. Vamos lá. O substantivo a seguir, em que ocorre uma idêntica 3, 2, 1, 0. Uma idêntica elipse que causa aparente mudança de gênero é o celular e o telefone celular. Gente, mudou? Gênero não. O municipal e o teatro municipal. A capital e a cidade capital. Você tem o capital financeiro, mas é outra coisa, não é? Então você tem o Palmeiras e o time do Palmeiras. Por quê? Porque você tem a Palmeira. Então você não vai poder. Você está falando obrigatoriamente sobre o time do Palmeiras. Você não está falando sobre a Palmeira. A Lava Jato e a Operação Lava Jato. Você tem, quando ele fala sobre essa ideia de mudança aparente por causa de uma elipse, você tem que procurar qual é a palavra que foi suprimida. Então você não está falando sobre o posto de Lava Jato. Você está falando sobre a operação de Lava Jato. Eu entendi só agora com sua pergunta por qual razão as pessoas sentem dúvidas com essa questão. Mas porque vocês pensam na possibilidade de haver um outro contexto. O que ele está perguntando aqui, ó, gata, ó, o que ele está perguntando aqui é qual é a situação em que a palavra que está em elipse é que vai gerar a mudança aparente de gênero. Não é se tem possibilidade de uma palavra em elipse ser feminina ou masculina. Ele está perguntando qual é a palavra em elipse que está gerando isso. Exatamente. Qual é a palavra em elipse que gera mudança de gênero? Palmeiras está no masculino. Porque Ao Palmeiras. você tem a planta Palmeiras. Mas é como ela falou. A cidade, existe o capital financeiro. Mas ele está perguntando qual é a palavra que está em elipse que está gerando a mudança de gênero. Ele não está perguntando se existe uma possibilidade de outra formação. Ele está perguntando qual é a palavra elíptica que está gerando isso. Então agora eu entendi com sua pergunta por que as pessoas ficam na dúvida. Porque as pessoas esquecem que ele está perguntando sobre a elipse. As pessoas acham que ele está perguntando sobre a variação possível de sentido. Todas têm variação possível de sentido, gente. Então, por isso que você tem um desnível aí, a ideia de que alguns pedem A, B, C, D, porque, na verdade, vocês esquecem do enunciado e vão para as questões. E querem identificar a resposta comparando as alternativas. Você tem que identificar a resposta pensando no enunciado. Mas foi perfeito você ter trazido isso para mim, porque eu não estava entendendo por que as pessoas estavam com tanta dúvida. Substantivos coletivos. De novo, ela introduz explicando. Como eu falei para vocês, a gente não está acostumado a ter uma questão que explica o conteúdo. Às vezes se confundem. Ele explica o que vai pedir.
Os substantivos coletivos em língua portuguesa podem ser específicos. Cardume, quase que não sai. Só se aplica a peixes. E gerais. Grupo se aplica a uma grande diversidade de elementos. Ou seja, o substantivo coletivo pode ser específico ou coletivo, ou geral. Assinale a opção em que o termo precedido da preposição de tem a função de especificar um termo coletivo geral. Então, por exemplo, grupo de estudantes, grupo de professores. O de vai especificar esse coletivo geral. O geral anterior. Aí você tem letra A, mercadinho de bairro. Mercadinho é coletivo onde, gente? Aí o que acontece? O que acontece com o ser humano que vai fazer essa prova? O ser humano que vai fazer essa prova esquece totalmente do enunciado que ele acabou de ler e diz, de bairro está especificando o mercadinho. Ah, você marcou A. Foi. Mas teve gente que marcou A, não foi? Glória a Deus. Eu ouvi um amém? Amém. Maços. Olha só, letra B. Eu acho que, e por incrível que pareça, eu não devo ter falado para vocês sobre enchumaçar. Enchumaçar, foi, que deu a redução de maço. Enchumaçar é juntar coisas. Então, maço é a ideia de juntar. A outra era a carteira de cigarro. Que é a carteira de cigarro, que é o conjunto. O maço de chave. Eu vou pegar um maço ali, que é um conjunto de chaves. Então, maço é um substantivo coletivo. Mas é maço de quê? De espinafre. Então, de espinafre está aí determinando um substantivo coletivo. Consumiria de imediato. Gente, aí você encontra o consumiria. Quem foi que marcou você mesmo? Gente, ele está dizendo aí. Essa aqui é pior do que o marcadinho de bairro. Porque ele está dizendo que consumiria é verbo. Mas é porque tem termo aqui, ó. Ele começa falando fala assim, os substantivos coletivos, e aí você marca, que eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi. Você marca uma alternativa que apresenta um verbo, e não sei não, são os meus meninos de 5º ano. É porque tinha assim, termo coletivo geral anterior. Desde quando consumiria é um termo coletivo geral? Não, mas eu não entendi isso não. Porque se fosse a palavra colecionar, juntar, eu até poderia admitir. Mas é consumiria. Eu não entendi isso aí no coletivo não. Aí, ó, Geral anterior, viajei aqui. ele traz justamente o que eu falei pra vocês. A gente deleta o enunciado. Parece que o enunciado não existe. A gente precisa focar no enunciado. A primeira coisa, e eu imito os alunos, vocês fazem assim, ó. Os substantivos coletivos da língua portuguesa podem ser específicos, grande diversidade de elementos. Assinale a opção em que o termo da preposição de Olha, mas aqui no meu caderno. mercadinho de bairro, postos de combustíveis, de combustível. Veja, postos é um substantivo que está no plural, mas ele é coletivo? Não, porque substantivo coletivo é aquela palavra que mesmo no singular dá a ideia de mais de um. Então você tem postos, mas você pensa em unidades
de posses. Não é uma palavra aqui no singular da ideia de coleção. E isso ajudou muitos alunos a perceberem o que é um substantivo coletivo. Muito, foi incrível, eu achei muito bom o resultado. E aí você tem aqui, olha, comportamento de muita gente. Gente, não tem nenhum substantivo coletivo a não ser maço. Agora tá no plural. Que ainda está no plural. Eu não vou errar uma palavra. Chegou a esse ponto, imagine a etiqueta, que é a pequena ética. A autora da frase, Danusa Leão, se refere à forma etiqueta que perdeu o valor diminutivo e passou a designar uma outra realidade. A frase abaixo, em que o vocábulo sublinhado conservou o diminutivo é: Pro, cadê o vocábulo sublinhado? Eu tenho aí folhinha, cervejinha, camisinha, camarim e gotícula. Ele quer o substantivo que conservou o valor diminutivo. O gabarito oficial é a letra E. Porque a gotícula ela é sempre de água. Mas você tem, olha só, folhinha. Eu falei que era pra gente tentar focar. A folhinha de parede do calendário. Não, ali não é diminutivo. A folhinha a folha pequena. Só que quando a gente chama de folhinha do calendário, deixa de ser uma folha pequena. Você tem, vou tomar uma cervejinha com os amigos. Toma engradado, gente. É litrão. Desce um litrão nessa poxa. Aconselhava o uso da camisinha. É uma camisa pequena? Não, pequena não. Você tem atores no camarim, que é uma câmara pequena. Mas é a ideia da câmara pequena? Não. A única que conservou é a gotícula. E aí a última questão do dia. Mas eu achei muito produtiva essa aula. Com essa eu vou acertar também. Nona e última questão, porque a 10ª é repetida. Olha o foco. A frase abaixo em que o emprego do artigo mostra inadequação é... Vocês marcaram o quê? Quem marcou letra A, levanta a mão. B, levanta a mão. C, levanta a mão. D, levanta a mão. Alguém? Foi a letra D mesmo, mas vamos analisar os outros. Olha só, todas as coisas que hoje se creem antiquíssimas já foram novas. As coisas. Todas as coisas. É inadequado? Cuidado com todas as coisas que requeram roupas novas. Todos os bons pensamentos estão presentes. Em toda a separação existe uma imagem da morte. Em toda a separação. Agora, eu poderia falar em toda a separação? Não. Por quê? Porque eu não estou determinando a separação. É qualquer separação, tá? A alegria de amor dura apenas um instante, mas sofrimento de amor dura toda a vida. Porque aí eu tenho uma especificação. Ok, muito obrigada, pessoas. Quem quiser contato para o curso online de resolução de questões FGV, manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou colocar aí na descrição. Beijo, gente. Tchau. O pessoal tá dando tchau.